Bom dia, graça e paz. Bom dia para todos que estão aí já nos assistindo. Que bênção é poder estar com vocês aí mais essa manhã. Graças a Deus por esse dia que o Senhor fez e que nós podemos glorificar o nome dele. Vamos orar em gratidão a esse dia. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito na nossa vida. Se você reconhece aquilo que o Senhor fez na sua vida e que vai fazer ainda na sua vida e você crê, você tem um motivo para orar, para agradecer e para louvar o nome do Senhor. Ele é tão bom conosco e nós precisamos levantar essa adoração a Ele. Amém? Fecha seus olhos aí no seu lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e amado Pai, nós te glorificamos nessa manhã, Pai. O Senhor é tão bondoso, tão maravilhoso e tão fiel. O Senhor que fez os céus e fez a terra. O Senhor que é digno de toda a honra e de toda a glória. Somente a Ti, Pai, devemos louvores e adoração. Nós te glorificamos porque nós reconhecemos, Pai, a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Muito, muito, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. A começar, Pai, pela saúde. Obrigada porque num tempo onde saúde, Pai, é um privilégio. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui. Obrigado porque o Senhor nos trouxe mais uma vez até esse momento, até esse lugar. Eu louvo ao Senhor por ter a oportunidade de ministrar em teu santo nome e peço que o teu Santo Espírito de Deus esteja aqui neste lugar e em todas as casas aqui representadas. Todas as pessoas, Pai, que estão nos assistindo e também irão nos assistir. Que seja o Senhor a visitar a casa de cada uma dessas mães, de cada uma dessas pessoas que precisam do teu favor e que reconhecem que sem o Senhor nada somos. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor faça desse encontro um encontro maravilhoso, cheio da tua presença, cheio da sua graça e do seu favor. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor sustenta essa célula. Eu te agradeço, Deus, porque tudo isso é para a tua honra e para a tua glória. Oro pelos filhos das mães aqui representadas, que o Senhor, os filhos, que eles sejam abençoados e que eles sejam benditos nessa terra. Que através dessas mães, Pai, nós consigamos criar os nossos filhos segundo o teu coração. É assim que eu te agradeço, é assim que eu te louvo e faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe aí na sua casa e que essa palavra possa se achegar ao seu coração. Que o seu coração se encha da palavra do Senhor. Porque quando a gente está cheia da palavra do Senhor, nós somos muito melhores. E graças a Deus por isso. Se você puder, manda esse link aí, manda um messenger para alguém que você conheça, para uma mãe que precisa ouvir uma palavra de Deus, uma mãe que você sabe que se agrada em ouvir a palavra de Deus ou que precisa da palavra de Deus, que você mande aí um messenger para ela, dá um toque, pergunta se ela não quer assistir, vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Semana passada nós estávamos falando sobre a questão da criação dos nossos filhos. A gente vem nesse tema, como criar os nossos filhos biblicamente, e nós estávamos falando sobre a instrução do Senhor na prática, como fazer isso praticamente nas nossas vidas, como levar a palavra de Deus na prática para a vida dos nossos filhos. E nós falamos bastante sobre treinar a disciplina do Senhor no dia a dia. Hoje eu gostaria de lembrar você que o seu trabalho, ele é árduo, mas ele tem promessa. Ele tem promessa. O Senhor nos promete um futuro de bênção para os nossos filhos. Lembra que nós conversamos sobre isso? E que bênção é poder viver com essa promessa do Senhor. Que bênção é lembrar que o Senhor tem um futuro abençoado para os nossos filhos. Nós, como mães, temos que trabalhar essa prática, temos que trabalhar a disciplina do Senhor todos os dias na vida dos nossos filhos. Mas, infelizmente, nós não estamos sozinhas.
Hoje eu gostaria de falar com você e lembrar também que nós temos, ao mesmo tempo que nós estamos ali treinando os nossos filhos no caminho do Senhor, existe um treinamento, uma instrução para as coisas erradas acontecendo ao mesmo tempo. O mundo não deixou de ser mundo porque você resolveu treinar o seu filho nos caminhos do Senhor. O mundo não deixou de ser mundo porque nós resolvemos viver uma vida cristã baseada nos princípios do Senhor. Que pena, né? Que pena. Mas, em contrapartida, a gente precisa lembrar que isso tem que nos fortalecer em falar, eu não quero esse mundo para o meu filho, eu não quero essa vida para o meu filho, e é por isso que eu vou trabalhar mais firmemente ainda pela vida dele. Bom, lembrando que esse treinamento e a instrução para as coisas e os hábitos pecaminosos vão ser treinados diariamente, mesmo que você não queira, eu gostaria de levar você a meditar na palavra no livro de Jeremias. Vai lá no livro de Jeremias, da sua Bíblia, capítulo 13, verso 23. Que Deus nos abençoe aí diante dessa palavra e que nós possamos ter discernimento diante das coisas do Senhor. Jeremias falou o seguinte no verso 23. Jeremias capítulo 13, verso 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Que Deus nos abençoe diante da tua palavra. Eu gostaria de lembrar você o que nós já falamos aqui em lives anteriores. Em outras lives nós já conversamos sobre a existência de uma natureza pecaminosa na nossa vida. E isso faz com que essa natureza pecaminosa, essa tendência apareça desde cedo nas nossas vidas, mesmo quando nós somos crianças. Por isso que muitas vezes você ouve, é mais fácil saber o errado do que o certo. O certo eu tenho que ensinar, o errado parece que já nasce sabendo. Você já deve ter ouvido falar nisso. E essa natureza pecaminosa, era sobre isso que Jeremias falava nesse trecho. Por quê? Porque aqueles que estavam acostumados a praticar o mal, será que seria possível que ele passasse a praticar o bem? Ele faz uma analogia, uma comparação. É possível um etíope, no caso ele se refere a aquele pessoal, aquela população africana, os etíopes, ou seja, de pele mais escura. Seria possível eles mudar a cor da sua pele? Com certeza não. Seria possível o leopardo tirar as suas pintas? Não. Naturalmente, o leopardo ou o etíope eram daquela maneira. Naturalmente, nós temos essa natureza pecaminosa. E é sobre isso que Jeremias estava falando nesse trecho de Jeremias 13, 23. Ele não estava sendo literal, né? Ele não estava falando do leopardo arrancar as pintas dele literalmente, ou do etíope ir lá e pintar a pele dele. Não. Ele estava falando em relação a uma natureza, a lutar e a ir contra a uma natureza. E nesse caso, uma natureza pecaminosa. Acostumados, ele usa essa referência do acostumados, ou seja, corriqueiro, natural, a fazer o mal. Nós sabemos que isso é presente em nós desde cedo, desde muito cedo. E é por isso que nós, mães que oram, precisamos trabalhar e treinar os nossos filhos. Para quê? Para que eles lutem contra essa natureza. O ser humano, de uma maneira geral, precisa ser treinado contra essa natureza pecaminosa. Nós falamos dos filhos, mas talvez você, né, não tem filhos ou já tem filhos grandes, você pode estar lutando contra essa natureza pecaminosa de alguma maneira. Então essa palavra serve para as mães e serve para você que busca viver conforme a palavra do Senhor.
para você que busca viver conforme os preceitos do Senhor. Amém? Então, quando a gente vê que Jeremias não é literal, a gente entende e a gente tem esse discernimento que os nossos filhos, eles precisam ser instruídos desde o início nos caminhos do Senhor. Para reforçar essa questão, eu vou lá no trecho, na Bíblia, em Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, acha aí na sua Bíblia. Ele reforça isso que nós estamos falando a respeito das crianças, a respeito dos nossos filhos. Provérbios capítulo 1, verso 30, diz assim: Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. O Senhor é claro em nos dizer nesse livro, Provérbios é um livro que fala sobre a sabedoria baseada na confiança em Deus. É sábio que nós seguimos as instruções, é sábio da nossa parte que nós seguimos as instruções do Senhor. E é por isso que aqui em Provérbios fala um pouco da consequência daqueles que não seguem as instruções. E a consequência daqueles que se fartam das suas próprias maquinações. Daqueles que se fartam das suas próprias condutas. Existe uma consequência para eles. Isso serve para qualquer idade. Serve para mim, serve para você e serve também para você que tem formado uma criança, para você que tem trabalhado em favor da criação dos seus filhos. Porque você tem que pensar que lá na frente o seu filho vai estar vivendo a resposta ou o resultado daquilo que foi construído ao longo do caminho. Então, com os nossos filhos, se por um acaso você não teve essa oportunidade, é hora de você fazer diferente. Como mãe, você pensar, meu filho não vai sofrer as consequências que eu sofri. O meu filho não vai viver da maneira como eu vivi. O que eu vivi, eu não quero para o meu filho. Esse versículo nos ajuda a pensar sobre isso. Já no capítulo 29 de Provérbios, a gente tem um texto bem conhecido na palavra de Deus. E esse é direto para o coração de nós, mães, que fala assim, capítulo 29 de Provérbios, verso 15. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Ou seja, as crianças precisam de direção. Eu preciso de direção. Você precisa de direção. Mas os seus filhos, eles estão começando. Eles estão começando esse caminho. E se eles forem dirigidos e corrigidos no momento certo, eles não serão entregues a si mesmo. Não envergonharão os seus pais, a sua mãe. A Bíblia é clara em dizer que uma criança entregue a si mesmo, ela envergonha a sua mãe. E que bom é você ouvir elogios por parte do teu filho. Que bom é ouvir de uma outra pessoa assim, nossa, seu filho é tão educado, meu seu filho é uma graça. Isso não é bom? Isso massageia o ego de uma mãe. Por quê? Porque nós mães, nós responsáveis, pais e responsáveis pelas crianças, nós queremos bons frutos. Nós queremos que esse bom fruto seja até mesmo reconhecido pelos outros. Talvez você não vai conseguir enxergar esse bom fruto estando ali mais perto. Por quê? Porque o trabalho da mãe é esse mesmo, repetitivo, parece que nunca acaba e parece que nunca funciona. Mas quando você ouve de até outras pessoas, nossa, seu filho é uma bênção, seu filho é uma graça. Isso é tão bom para nós. E isso, nós gostamos disso. Por quê? Porque a disciplina, ela não traz vergonha. A disciplina, ela não traz vergonha. Por isso que a Bíblia diz que a criança entregue a si mesmo, ela traz vergonha à sua mãe. Então nós estamos trabalhando contra essa natureza.
Nós não queremos resultados negativos em relação aos nossos filhos. Nós queremos melhorar em relação a nós mesmos. Nós somos filhas também, filhas de um Deus maravilhoso que nos traz a instrução. Por isso que nós estamos trabalhando nesse projeto. Amém, mães? Diante disso, vale essa leitura do livro de Provérbios. Medite no livro de Provérbios, eu tenho certeza que ele vai te trazer bastante direção em relação não só à criação dos seus filhos, mas ele também vai te trazer direção de sabedoria para você como filha do Deus Pai. Combater essa natureza pecaminosa. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito da criação dos filhos biblicamente. Nós estamos motivadas e temos que treinar para trabalhar isso com os nossos filhos. Nós precisamos de ajuda para isso. Quando Jeremias falou sobre esse texto, Jeremias vivia no tempo do Antigo Testamento. Mas eu quero trazer uma esperança para o seu coração hoje. Nós vivemos no tempo da graça, ou seja, o tempo do Novo Testamento. A partir do Novo Testamento, os cristãos vivem o tempo da graça dada através de Cristo Jesus. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus, porque Deus tinha um projeto maravilhoso chamado Jesus Cristo. E através dele, através do Espírito Santo de Deus, que ficou aqui nessa terra para nos ajudar. Jesus veio e foi embora, mas falou assim, eu vou lhes deixar alguém que vai ajudar vocês. O ajudador, o consolador, o Espírito Santo de Deus. Então nós temos, mulheres, o Espírito Santo de Deus para esse combate. Nós temos duas armas poderosas para combater essa natureza pecaminosa. O Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Que bênção nós podemos contar com com essa força, né? Com essa forcinha a mais. Deus tinha um plano perfeito para as nossas vidas. Com certeza ele sabia que hoje, dia 8/8, iam ter mães reunidas buscando a tua palavra e precisariam de uma direção da sua parte. Porque Deus sabe de todas as coisas e nós estamos aqui pela vontade dele. O Senhor nos ajuda. E como que ele se achega até nós? Através do Espírito Santo. E como que ele se achega até nós? Através da palavra dele. Foi por isso, foi pensando em mim e em você que o Senhor nos deixou a palavra que é tão abençoada e que pode nos dar tanta direção. E é por isso que nós temos que ler a palavra e discernir através do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo e a palavra de Deus nos ajuda a combater essa natureza pecaminosa. E hoje nós vamos falar sobre um instrumento. Um dos instrumentos que nós podemos usar para poder ajudar nesse combate. Hoje eu gostaria de falar com você, dentro desse contexto, sobre os hábitos. O que é hábito? Existem estudos, existem frentes, linhas que discutem um pouco a questão do hábito como algo negativo, como algo que te deixa no piloto automático, que te deixa preguiçoso para raciocinar. Porém, hoje eu gostaria de falar com você sobre a parte boa do hábito. Os hábitos, eles podem sim fazer com que você sempre repita a mesma coisa. E isso, depois de um certo tempo, você acaba usando menos a sua cabeça para fazer. É justamente por isso que chama hábito, né? Você usa menos o seu raciocínio para poder se envolver naquela situação, porque você já se habituou a fazer aquilo. E é sobre isso que eu queria falar, sobre essa parte boa de se habituar a fazer. Vamos pensar comigo aí, nós mulheres, quando a gente vai lá passar maquiagem. Você imagina se não fosse o hábito, o que aconteceria? Você lembra a primeira vez que você foi tentar passar um delineador?
Gente, que dificuldade! Você vai lá e você passando, você tá tentando passar, daqui a pouco você treme, daqui a pouco sai, aí você limpa, aí vai de novo. Que difícil, né? Eu acho particularmente. Talvez é porque eu não use muito o delineador. Então acaba que isso se torna difícil para mim. Imagina você tendo que passar a sua base. Você passa um produto, daqui a pouco você passa outro para poder manter o equilíbrio, aí você faz a limpeza, aí depois você faz a limpeza, aí daqui a pouco você passa um calmante para sua pele, enfim, são processos, são ordens que você segue, que se não fosse o hábito, da mesma maneira que no primeiro dia que você recebeu a receita lá da sua esteticista para poder limpar a sua pele, você demorou 1 hora para fazer isso, todos os dias você gastaria 1 hora. Mas à medida que o hábito você vai tornando aquilo um hábito, à medida que você se propõe a sair de casa linda, maravilhosa todos os dias, passa-se um tempo e você está fazendo aquela mesma tarefa em apenas 20 minutos. Ou se não 10. Além de atender o celular, responder o WhatsApp, falar para o filho que agora não e etc. Você faz tudo isso em pequeno espaço de tempo por conta do hábito. Olha como o hábito ele tem o seu lado bom. Vamos dar um exemplo um pouquinho mais complicado. Os homens que me desculpem. Mas, meu Deus, o que seriam dos homens sem o hábito? Se com o hábito eles já têm mais dificuldade, você imagina o que seria deles sem o hábito. Mulher tem a questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Homem faz várias coisas ao mesmo tempo? Eu não sei o seu marido, ou o seu irmão, o seu pai, mas o meu marido não faz. Por quê? Porque o homem normalmente ele é mais focado. Ele faz uma coisa de cada vez, no máximo 2. O hábito é extremamente importante para que essa única coisa que ele se propôs a fazer, saia. Você imagina um homem se ele não tivesse mais o hábito de amarrar a gravata. Se todas as vezes que ele fosse amarrar a gravata, ele apanhasse como da primeira. Seria bem difícil. Ou seja, eu queria te levar a refletir de como o hábito pode fazer diferença de maneira positiva na sua vida e na vida do seu filho. Os hábitos, por vezes, eles são necessários para muitas coisas. E com a palavra de Deus, nós vamos precisar lançar mão do hábito. Não como um aspecto de comodismo, mas como um aspecto de disciplina. Nós precisaremos lançar mão dos hábitos, porque eu tenho uma definição aqui, ó. Os hábitos nos capacitam a fazer coisas de forma confortável, automática, hábil e inconsciente. E é por isso que os hábitos vão ser tão importantes nessa nossa caminhada, nesse nosso treinamento para os nossos filhos, esse treinamento na justiça de Deus. Nós vamos precisar do poder do hábito para conseguir cumprir muitas coisas. Felizmente, graças a Deus, nós temos a capacidade de desenvolver esses hábitos. Você tem essa capacidade. Você pode ter dificuldade, mas creia, você tem a capacidade assim como eu. Porém, infelizmente, o pecado que habita em nós nos facilita a desenvolver hábitos ruins. Olha que coisa, o hábito, ele também pode ser um bom hábito ou um mau hábito, né? A gente, dentro da criação de filhos, a gente sabe que isso existe. E você, como mãe, você vai treinar o seu filho para desenvolver o quê? Bons ou maus hábitos? Qual é o seu propósito? Como cristã, como serva do Senhor, como mulher que crê em Deus, você precisa desenvolver o seu filho e capacitá-lo para desenvolver bons hábitos. Os bons hábitos vão fazer diferença.
E como eu falei com você lá no começo dessa live, existe um mundo inteiro ensinando maus hábitos para o seu filho. Enquanto você lá, lutadora, com toda a sua força, com toda a sua energia, mas com toda a capacitação do Espírito Santo, você vai lá lutar para ensinar bons hábitos para o seu filho. Ou seja, é você contra o mundo, tá? Mas lembre-se, você capacitada pelo Espírito Santo. Então você tem um diferencial muito grande, mãe. Você tem um diferencial grande. Apesar do mundo tá aqui, ó, cheio de maus hábitos, você tá cheia do Espírito Santo. E isso fará toda a diferença. Você crê? Eu creio que quando nós buscamos, meditamos, nos fortalecemos, nós conseguimos, talvez como Jeremias falou, a gente não mude a cor da nossa pele, a gente não consiga tirar as pintas do leopardo. Não é possível, o leopardo não consegue fazer isso, mas nós conseguimos, mesmo diante das nossas dificuldades, nós conseguiremos ser melhores, mais fortes e ungidas pelo Espírito Santo de Deus. Que você creia nisso, creia e use isso como uma arma. Não só uma arma espiritual, mas uma arma mental, para que você nunca seja derrotada nesse sentido. Amém? Eu gostaria de lembrar que bons hábitos têm a ver com construção de caráter. Construção de caráter está intimamente ligado com bons hábitos. O seu filho, ele precisa ver em você bons hábitos. Ele precisa ver na família dele, nas pessoas em que ele convive, bons hábitos. Por que ele precisa ver? Isso vai determinar todos os bons hábitos dele? Não, mas o espelho faz muita diferença. O espelho que ele olha faz muita diferença. Então, que não seja você a dar maus exemplos, que não seja você a ter maus hábitos diante dos seus filhos. E se você tem, e se você reconhece esses maus hábitos, principalmente aqueles que gritam relativos à tua natureza pecaminosa, que você se corrija em nome de Jesus. Que você busque essa correção no Espírito. Que você busque essa correção no Senhor. Para que você seja um exemplo de bons hábitos dentro da sua casa. Você imagina que você está trabalhando na formação do caráter do seu filho. Se você está trabalhando na formação do caráter, que é o alvo da criação de filhos biblicamente, você tem algo muito poderoso em suas mãos. Por que caráter tem a ver com bons hábitos e tem a ver com criação de filhos? Porque nós buscamos, através da criação de filhos bíblica, para os nossos filhos, buscamos que eles tenham, assim como nós, o caráter de Cristo. O caráter de Cristo tem a ver com bons hábitos. O caráter de Cristo tem a ver com a construção de algo que agrada o Senhor. Então, como nós temos esse objetivo, por trás das nossas intenções, existe uma excelente intenção, fazer com que os nossos filhos sejam parecidos com o Senhor. Fazer com que os nossos filhos, fazer com que nós tenhamos o caráter de Cristo. Amém? Mas como? Como que eu vou fazer isso? Eu já sei que na prática eu preciso fazer coisas diferentes. Eu já sei o porquê que eu preciso fazer isso. Eu entendo assim, eu entendo o porquê de tudo isso, mas eu não sei como fazer isso. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para pedir o discernimento do Senhor e clamar para que Ele nos ajude a fazer isso. Na prática, nós precisamos ser eficientes, porque lembre-se, é você ungida contra o mundo. Os estímulos mundanos são muito grandes, mas você, sendo uma serva de Deus, você, sendo uma mulher segundo o coração de Deus, com certeza esse exemplo vai gritar mais alto. Eu creio em nome de Jesus e é por isso
que a minha busca pelo Senhor é constante. Eu tenho uma sugestão para você, e nessas lives de agora nós vamos começar aí a trabalhar um pouco dessas sugestões. E a primeira sugestão para trazer o seu filho na prática para a justiça de Deus é meditar na palavra. Meditar, e a sugestão maior, memorizar a palavra de Deus. Você já memorizou algum versículo da palavra de Deus? Ah, mas memorizar é algo automático, eu vou decorar, é decoreba. Lembra na prova que você decorava para poder fazer a prova? Mas vamos lembrar aqui comigo, você decorava para fazer a prova e não tem decoreba que você lembra até hoje? Mesmo ela tendo sido uma decoreba? Por que que você lembra até hoje? Porque o trabalho da memorização não tem como ele ficar só aqui, né? E ir embora. Não tem como ele exalar que nem fumaça. Se você usou o seu cérebro para memorizar aquele conteúdo, um pouco disso fica dentro de você. E quando a gente fala da palavra de Deus, eu quero te dizer que não é pouco que fica dentro de você. Porque a palavra de Deus não é um livro de português comum. Não é um livro de história comum. É a palavra de Deus que existe há milhões de anos, que ministra na vida das pessoas há milhões de anos. Há milhões não, né? Há muito tempo. A palavra de Deus é um livro diferenciado, é um livro que tem a presença do Espírito Santo. E é através e crendo na presença do Espírito Santo que você vai trabalhar a memorização de versículos com seu filho. E parte dessa memorização, ou toda essa memorização, não vai só simplesmente ser uma decoreba, ela vai entranhar. Ela vai entrar na vida do seu filho. A Bíblia faz referência sobre a palavra de Deus como uma espada. E uma espada que entra aí no seu coração, que vai direto no seu coração e que vai encher a tua boca da presença de Deus. Porque você vai, tudo aquilo que a gente está cheio, a boca fala do que? O coração está cheio. Isso é bíblico. Então, se você trabalhar isso com o seu filho, como sugestão, a memorização dos versículos, parte daquele versículo vai adentrar a vida do seu filho. E também a sua, porque você vai estar memorizando junto com ele. Você vai estar trabalhando isso junto com ele. E é importante, porque quando a gente pensa em espada, na palavra de Deus, a gente pode pensar também como uma arma de defesa. Você está preparando o seu filho para lembra quando ele crescer e você vai ter, você vai precisar que ele saia mundo afora? Você está preparando, você pode trazer isso para você também. Se você está enchendo ele da palavra de Deus, você está preparando o seu filho para o futuro. Amém? Então, quanto mais de palavra ele internalizar, mais o Espírito de Deus trabalhará dentro dele, à medida que ele o santifica. Porque o Espírito de Deus, como eu disse para você, ele não é qualquer pessoa. Ele é algo que o Senhor Jesus deixou para nós nessa terra. E ele está presente na Bíblia. Se ele está presente na Bíblia e é através dele que a gente discerne a palavra de Deus, meu Deus, se eu souber a palavra, se eu trouxer a palavra para dentro do meu coração, com certeza ele vai fazer a diferença na minha vida e na vida do meu filho, na sua vida e na vida do seu filho. Então eu te convido essa semana, já colocando aí como um exercício, para você começar a trabalhar na vida dos seus filhos, a memorização dos versículos. Isso você pode trabalhar com o seu filho de qualquer idade, qualquer idade. É lógico que quando ele cresce, as coisas mudam um pouco, a maneira como você vai conduzir. Ou se ele tem 2 aninhos de idade, ou se ele tem 3 anos, 4, se ele tem 10.
tudo isso, você vai pedir capacitação do Espírito Santo de Deus para poder te ajudar a fazer de uma maneira bem interessante, bem atrativa, para que ele também entenda e goste de ter esse momento com você. Lembre-se que a gente pode aproveitar isso e puxar um gancho aí nas linguagens do amor. Você pode fazer, existe um livro, para quem não conhece, chama 5 Linguagens do Amor. Existe esse livro para adulto e existe 5 linguagens do amor para as crianças. Se você procurar lá no Instagram, a gente tem a sugestão de leitura, as 5 linguagens de amor para as crianças. E tem a ver, você pode usar isso como um tempo de qualidade com o seu filho. Você e ele ali, trocando isso, conversando, explicando, decorando esse versículo bíblico. Ou seja, o importante é você ter esse tempo com o seu filho e juntamente com isso trabalhar a memorização do versículo. A memorização, ela vai ajudar no treinamento do seu filho na justiça de Deus. Por quê? Através da memorização, você vai ter aquilo que nós já falamos aqui quando a gente falou de arrependimento, e despojar do pecado também, abandonar o pecado, que isso é necessário para que haja arrependimento. Então, quando a gente começa a ministrar, quando a gente começa a memorizar a palavra de Deus, o que acontece? Como ela é cheia do Espírito Santo, como ela é cheia de poder e de autoridade, o pecado precisa sair. As coisas erradas precisam sair. Não existe espaço para Deus e pecado. Não existe no mesmo lugar, no mesmo templo. Não existe. É por isso que se encher da palavra, mesmo que seja memorizando a palavra de uma maneira habitual, isso vai ser bênção na sua vida e na vida do seu filho. Além de despojar do pecado, a gente tem a vantagem de desenvolver esse novo hábito. O hábito de ler a palavra de Deus. Nós vamos nos habituar a lançar mão da palavra. Por quê? Para ler um versículo, para poder memorizar o versículo, você vai estar com a sua Bíblia na mão. O seu filho vai estar com a Bíblia dele na mão. E isso vai fazer com que vocês tenham mais contato com a palavra de Deus. Ao ter mais contato com a palavra de Deus, esse novo hábito começa a ser estabelecido na sua casa. Amém? Além disso, nós temos que crer que pela fé isso vai prevenir novos problemas. Porque, como eu disse a você, o pecado e o Espírito Santo de Deus não habitam no mesmo lugar. Então, se aquele templo do Senhor ou aquele templinho do Senhor está cheio da palavra, o pecado tem que sair. E aí a gente evita problemas futuros. Porque quem está cheio do Espírito, quem está cheio da presença de Deus, normalmente exala os frutos do Espírito, os frutos da presença. Ou seja, que bênção a gente pode ter no ato de memorizar versículos. Que bênção! É pela fé e sustentado por oração que você vai agir dessa forma. É um hábito, mas é um hábito que ganha corpo. É um hábito que ganha presença de Deus. É um hábito que ganha presença do Espírito. E você, crendo nisso, vai conseguir fazer isso da melhor maneira, eu tenho certeza, assim como eu. Vamos? Eu vou começar já, essa semana. Nós vamos começar a fazer isso. E se você puder, posta, marca. A gente marca tanta coisa, a gente posta tanta coisa, né? E por que não memorizar, marcar mães que oram, postar essa questão da memorização dos versículos? Tenho certeza que isso vai ser exemplo para muitas mães que por acaso não assistiram essa ministração. Salmos 119, 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, diz o salmista. Ou seja, só conclui aquilo que a gente falou. Quando a palavra de Deus está dentro do nosso coração, pecar contra o Senhor fica mais difícil.
porque você está cheio do Senhor. Então, que bênção é confirmar isso na palavra de Deus. A Bíblia é um livro tão poderoso, que se você não conhece ainda, você precisa conhecer. Você vai encontrar perguntas, respostas, discernimentos, tudo debaixo da bênção do Senhor. Tudo de acordo com a vontade do Senhor. E isso vai ser muito bom para a sua vida. Aí vem a questão da resistência, que eu não posso deixar de falar. Mas meu filho não consegue. Talvez a resistência não seja nem só do seu filho, mas até mesmo da sua como mãe. Você imaginar um certo limite para o seu filho, porque você acha isso muito difícil. Talvez você não tenha o hábito de fazer isso. Então, naturalmente que você ache difícil que o seu filho também faça. Mas é por isso que eu disse a você que quando você faz isso, a Bíblia ela age assim, né? A palavra entra e ela se espalha, ela espirra. Então vai espirrar em você também, mãe. Isso não é difícil, desde quando você adeque a fase, faça adequadamente a fase que o seu filho está. Ele pode ter 4 anos e a linguagem pode ser apropriada. Você não precisa distorcer, você não precisa infantilizar. Você pode dizer a palavra de Deus para ele, porque da mesma maneira com que ele aprende as outras coisas, ele aprende a palavra de Deus. Da mesma maneira que você se surpreende, que ele pega o celular e ele mexe rapidinho e clica e você nunca explicou talvez, mas ele por pura observação, ele faz isso, assim é com a palavra de Deus. Que não seja você, em nome de Jesus, a limitar o seu filho no conhecimento da palavra. Que não seja que as barreiras, que as escamas que possam ter nos seus olhos, que elas caiam em nome de Jesus. Que você não enxergue barreiras antes mesmo de tentar. E que se você enxerga isso, se você vê que a barreira é sua, que você se coloque aos pés do Senhor e peça ao Senhor, seja sincera com Ele, mesmo porque Ele já sabe. Deus, eu não me sinto capacitada, eu não sei fazer isso, eu gostaria muito de seguir essa direção, mas eu não sei, eu não consigo, me ajuda. Simples assim. Isso é oração, é o seu papo com Deus. Então, mãe, que você faça de maneira adequada. Conseguir ou não está mais relacionado à vontade de fazer do que o QI para fazer. Você entende o que eu digo? Por exemplo, não é que o seu filho não seja capaz de, porque capaz nós somos. Todos nós somos. Mesmo que se trate de alguém que seja com o QI diferente, diminuído, mas todos nós somos capazes. Cada um adequado à sua condição. Você é capaz, eu sou capaz. Nós temos que crer, isso é fé. Nós temos que crer. Sabe por que você é capaz? Porque você é uma filha amada do Senhor. Então você é capaz de fazer isso. Não sei se no protocolo, mas que você faça. Adequando isso para a sua realidade e para a realidade do seu filho. Mas que você não tenha falta de vontade de fazer. Que você, mãe, não deixe a sua carne gritar. E que você não tenha falta de vontade, falta de disposição para fazer. Mesmo que assim como eu, que é a minha realidade também, esteja toda atarefada, toda cheia de coisas, um monte de frente para cuidar, mas que você não tenha falta de vontade de fazer as coisas do Senhor. Porque as coisas do Senhor a gente não faz porque a gente quer, a gente faz porque precisa. E se você for assim, vai ficar fácil você também explicar isso para o seu filho. Ai, mãe, eu não quero. Filho, mas a palavra de Deus é importante para nós. Nós precisamos. Você não precisa querer, você precisa fazer. Por quê? Assim como outras coisas que você faz para o seu filho, porque você tem consciência que é bom para ele. Eu tenho certeza que quando você
você vai lá dar um lanche pro seu filho. Vamos dar um exemplo, o McDonald's. Por que você não dá McDonald's pro seu filho todo dia? Primeiro porque é caro. Além de ser caro para dar todo dia, você pode ser que você tenha o discernimento que se seu filho comer McDonald's todo dia, ele não vai ter os nutrientes necessários que ele precisa para poder crescer e se desenvolver. Mas que de vez em quando você vai lá e compra o lanchinho, compra com surpresinha, entre outras coisas. Eu dei só um exemplo do McDonald's. Mas por que você não serve o seu filho com coisas que você sabe que não tem o nutriente necessário para ele e você não faz isso todo dia? Porque você sabe, mesmo que ele relute em comer, você sabe que não pode. Você sabe, você tem discernimento e consciência de que aquilo não é o melhor para ele. Entenda, com a palavra de Deus não é diferente. Nem sempre que você encontrar resistência por parte do seu filho, nem sempre que você encontrar resistência por sua parte, você tem que deixar de fazer. Você precisa seguir em frente. Você precisa ser firme nessa direção. Por quê? Porque você tem que lembrar ele que ele não precisa querer. Tem coisas que ele precisa fazer. E isso serve para a palavra de Deus, serve para o McDonald's todo dia, serve para o sorvete o tempo todo, serve para qualquer outra coisa que não venha edificá-lo. Então é por isso que nós não deixamos os nossos filhos ao léu. É por isso que nós estamos buscando aprender mais sobre a instrução nos caminhos do Senhor. Porque nós sabemos que o futuro dele é um futuro abençoado. Lembra que nós falamos sobre isso? Nós também sabemos que assim como diz em Provérbios 29:15, que uma criança entregue a si mesmo, ela envergonha a sua mãe, e nós não queremos ser envergonhadas. Quando a Bíblia fala em envergonha a sua mãe, eu não penso só em crianças pequenas. Me faz pensar quando for grande. Por quê? Porque se eu estou semeando agora, eu vou colher frutos. Nós já conversamos sobre isso. Não necessariamente você vai ver os frutos agora, mas os frutos virão em adultos que os seus filhos se tornarão, em pessoas responsáveis, em pessoas com princípios, em pessoas que seguem os princípios e os preceitos do Senhor. Então é por isso que nós trabalhamos dessa forma. Nós trabalhamos em conscientizar e instruir os nossos filhos a fazer aquilo que precisa e não somente aquilo que ele quer. Amém? Isso já está trabalhado com a gente, isso nós já temos falado em algumas sequências, mas todas as vezes que você precisar, ou se você conhece alguém que precisa dessa direção, entra aí na nossa página, procura as ministrações anteriores. Se você precisa ouvir de novo, se você precisa dessa direção mais uma vez, faça isso. Os vídeos ficam disponíveis também no YouTube. Aí nossa ideia é que o Evangelho se dissemine nessa terra, que o Evangelho entre na sua vida e na minha vida, para que nós possamos usufruir das bênçãos de Deus. Amém? Por isso, nós devemos ser treinados nisso. Uma disciplina espiritual. E lembre-se, essa disciplina espiritual, quem que é o maior inimigo dessa disciplina espiritual? Os nossos sentimentos e as nossas vontades. Eu tô bravo, então eu não faço. Eu tô triste, então eu não faço. Eu tô irritada, então hoje não. Não é assim que funciona. Nós precisamos do Senhor todos os dias, principalmente quando esses sentimentos, ou seja, quando a sua carne e a carne do seu filho está gritando absurdamente. É nessa hora que a palavra de Deus precisa entrar. A palavra de Deus precisa entrar, principalmente nessa hora. Mas, para que esses sentimentos não tomem lugar desse momento espiritual, dessa disciplina espiritual, nós precisamos fazer isso de uma forma de treinamento.
Nós precisamos fazer isso todos os dias, de maneira prática e efetiva, para que nós possamos colher os frutos todos os dias também. Amém? Que Deus nos abençoe diante dessa palavra. Eu creio que o Senhor falou com você sobre isso. Tenho certeza que tem muitas mães que precisam discernir e entender sobre essa questão. Que o Senhor te abençoe e te use para ser um instrumento e um exemplo de bons hábitos para o seu filho. E que seus filhos e toda a sua descendência sejam exemplos de bons hábitos e que te deixe muito orgulhosa. Afinal, nós como mães gostamos de corujar também. De ser coruja, né? Corujar é o verbo que eu inventei agora. De sermos coruja e receber um elogio, saber que os nossos filhos são benditos nessa terra, isso enche o nosso coração de alegria. Graças a Deus por isso. Fica o convite para você fazer esse exercício durante toda essa semana sobre meditar e decorar um versículo bíblico. E semana que vem você pode mudar. Lembre-se que eu falei, adeque isso à sua realidade. Se para você uma semana é o suficiente para decorar um versículo, para o seu filho também, ótimo. Ah, eu preciso de 15 dias. Ah, eu vou ficar o mês inteiro nesse versículo. Amém. Faça da maneira como você acredita ser melhor, da maneira como o Espírito Santo de Deus te direcionar. Que Deus te abençoe. Vamos orar para selar esse encontro com gratidão pela palavra de Deus. Senhor Deus, Pai Santo e amado Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos, Pai. Queremos agradecer ao Senhor por toda a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para que nós sejamos boas mães e cheias de bons hábitos para os nossos filhos. Que o Senhor traga discernimento diante da Tua palavra e que durante toda essa semana nós possamos aprender muito com a Tua palavra, através da memorização dos versículos. Que o Senhor nos ajude, Deus, nos capacite para essa tarefa e que todo espírito de desistência bata em retirada em nome de Jesus. Que o Senhor, por favor, nos faça mulheres fortes e cheias do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Pai, colher os frutos através das vidas dos nossos filhos, que serão benditos nessa terra. Eu aproveito para abençoar todos os filhos das mães que estão aqui nos assistindo e que irão nos assistir. Que o Senhor visite cada casa, Pai, com uma bênção especial. Que essas crianças cresçam no caminho do Senhor. Que essas crianças cresçam, Pai, com a direção do Espírito e com a direção do Senhor. E que essas mães, Pai, sejam conhecidas por serem mães exemplares segundo o Teu coração. Nós te amamos, declaramos o nosso amor pelo Senhor, com graça, com favor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor derrama por nós. Nós te louvamos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Obrigada a você que ficou aí até agora. Que o Senhor esteja com você. Não esqueça, você é uma mãe que ora.